Eu sou Yuri, sejam bem-vindos ao meu canal. Neste vídeo eu irei falar sobre o 12º episódio de Arafo. O episódio começa com o Kenichi, né, e a sua família chegando ali no castelo, né, pra ter audiência com o rei. Eles mostram ali a carta que receberam pros guardas, né, e cerca de 1 hora depois, mais ou menos, aparece ali a princesa com a sua comitiva, né, pra recepcioná-los, né. E um dos caras da comitiva questiona ali como que eles chegaram tão rápido, afinal, havia se passado pouco mais de 2 semanas que mandaram a carta, então era esperar que eles demorassem muito mais tempo. Não é dito exatamente quanto tempo o Kenichi demorou ali pra chegar, mas deve ter sido alguns poucos dias. No mangá tem um detalhe, né, que acontece que não foi mostrado no anime, é que enquanto eles estão pra cidade, em um determinado ponto, né, uma ponte acaba caindo, né, e eles tinham que atravessar essa ponte, só que a ponte caiu devido às fortes chuvas, né, e o rio também tinha uma correnteza muito forte, então não dava pra atravessar você andando ali. Eles perdem um dia por conta dessa quebra da ponte aí. Aí eles pegam, chegam na ponte tá quebrada, eles acabam passando a noite naquele local e no outro dia o Kenichi arruma um barco inflável e consegue atravessar ali. E enquanto eles estão lá esperando pra ver o que fazem, esperando a correnteza ficar um pouco mais fraca, a Prímula, vendo que tinha mais gente querendo atravessar, né, alguns comerciantes e tal, vende ali, né, abre sua barraquinha de comida e começa a vender comida pro povo ali, né, pra ganhar o dinheiro. Aí no outro dia, quando o Kenichi atravessa, né, as outras pessoas que viram aquilo pediram, você pode atravessar a gente também, né, e o Kenichi meio que aceita, só que ele não faz o serviço, né, obviamente, cobrando. Que o Kenichi pensa, a gente demais, vai ser muito trabalhoso, e deixa a Nyamene e a Mialen fazer o trabalho ali de transportar as pessoas, né, no caso o Kenichi sai do barco pra elas, e elas ficam transportando as pessoas, obviamente cobrando e ganhando uma taxinha ali, né. E outra coisa, no mangá, quem questiona como chegou tão rápido, né, porque o Kenichi chega lá e diz, princesa, uma ponte em tal lugar tinha caído a noite anterior, e a princesa até pergunta como que ele sabia disso, ele fala, não, é porque eu tava lá. E a princesa vai questionar, como tu percorreu 60 léguas em apenas um dia, né, que é uma distância enorme. Aí é ali que o Kenichi mostra o seu veículo, né, a sua invocação, né. E obviamente 60 léguas em uma carruagem a cavalos demoraria muito mais do que um dia. Então tem essa curiosidade do mangá que não mostrou no anime. Mas se você reparar na end do anime, tem lá essa ponte caída, mostra esse detalhe da ponte caída e a Primula servindo comida pro pessoal. Na end mostra isso, mas no mangá omitiu essa parte. E também mudou que, em vez da princesa questionar como o Kenichi chega mais rápido, quem questiona é um dos caras da comitiva. Bom, retomando, né? O Kenichi então mostra ali a sua berça invocada, né, o seu carro, e deixa ali o pessoal impressionado, né? E a princesa aqui, como deu pra perceber, ela é bastante travessa, né? Bastante moleca. Vai ali no carro, sobe no carro, né? O Kenichi dá uma volta ali com ela ao redor do castelo, né? Naquela ponte ali do castelo, só vai e volta. Até porque a princesa ficou bastante curiosa sobre aquela besta invocada, né? E enquanto os dois estão no veículo, que a gente alerta, pô, você não devia ficar entrando assim no veículo dos outros, né? De estranhos. Pois vai que eu quero te sequestrar. E a princesa, ela acha isso divertido. Fala, beleza, tenta aí me sequestrar então, quero ver o que acontece. Só que o Kenichi disse que estava só brincando e a princesa acha isso chato, porque ela queria que de fato ele sequestrasse ela pra ter alguma atividade. Pois ela queria sair do castelo, né, ter alguma aventura. Afinal, ela passou a vida praticamente toda presa ali no castelo. Ela mal pode sair do castelo. Então, ela poder pegar, sair dali, ter uma certa liberdade, seria algo que ela desejaria muito. Por isso que ela estimula, né, acha divertido o Kenichi sequestrar ela, por assim dizer. Bom, após um pequeno passeio, né, uma volta ali, a comitiva expressa toda a sua rejeição pelo veículo do Kenichi, né, falando pra princesa que não devia fazer aquelas coisas e tal, né. Mas, como a princesa relata bem de forma bastante dura, né, os caras só estão preocupados com a própria cabeça, né, estão mais preocupados com a cabeça deles do que de fato com ela, pois se algo acontecesse com ela, eles que pagariam o pato. Então, assim, a princesa e o Kenichi vão ficando mais próximos, né, tanto que ela permite que ele o chame pelo nome, né, de Lilith, né, e a Anemone vendo aquilo vai ficando com ciúmes, né. Aí a princesa percebeu o olhar da Anemone, né, analisou ela ali, e depois pegou, olhou pra ela, olhou pro Kenichi e declarou que gostava do Kenichi, né, que tinha gostado dele, e alega que ele poderia ter uma recompensa. Então, né, o Kenichi ele solicita algo inusitado, né? Ele pede por um local ali no jardim, né, um cantinho, para que ele possa acampar com a sua família, né? Já que como na família dele há pessoas do povo fera, seria difícil achar um local onde aceitasse todos, né, onde todos pudessem ficar juntos, né? A princesa até fica meio sem jeito, né, surpresa com este pedido. Afinal, geralmente as pessoas pediriam por dinheiro, né, por ouro ou algum item valioso, e ela até dá uma risada ali, né, por achar engraçado, e permite, né, fazendo parênteses aqui no mangá, o pessoal da comitiva lá é contra isso, né, contra deixar plebeios entrar no castelo. Retomando, ela até comenta ali que também ficaria mais fácil para vigiar o Kenichi, né, conseguir informações sobre eles, pois isso pouparia o tempo de ter que sair procurando eles pela pousada, né, ter que achar a pousada onde ele tá e tudo mais, até mesmo pra audiência, né, que pode demorar ali meses, até ir comunicar ele na pousada, achar e investigar mais sobre o Kenichi, né, pra saber que tipo de pessoa ele é, pra reunir o máximo de informações possível. Então, a princesa achou bastante cômodo ele ia ficar por ali mesmo, né, que poderia ficar de olho nele. O Kenichi invoca ali, né, a sua casa no canto designado, e a princesa já pega, já entra, já vai explorando a casa dele e declara que vai passar a noite ali, né. Obviamente, a sua comitiva se mostra contrária a isso, né, só que a princesa, com sua personalidade forte, já havia tomado a sua decisão, então a comitiva não tinha muito o que fazer ali, né. O Kenichi até tenta persuadir ela, né, falando que não tem muito a oferecer pra ela,
Contudo, a princesa diz que sabe disso. Não, eu sei que você não tem muito a oferecer, mas tô de boa com isso. Então, que a gente percebe ali que, por mais egoísta que ela seja, né, uma princesa que demonstra bastante egoísmo, ela não é tão irracional assim. Ela até que pensa direitinho nas coisas, né? Pois ela sabia que o Kenichi não poderia oferecer muitas coisas pra, né, coisas de luxo ali que a nobreza está acostumada, né? Tipo, um quarto separado, algo luxuoso, uma cama super confortável e tal, né? Seria algo mais simples. Bom, o Kenichi continua arrumando ali sua casa, né? Colocando o galpão da Nyamena, por exemplo, e as outras coisas, né? Invoca ali a sua retroescavadeira para fazer o banheiro, né? No caso, ia cavar um local ali para poder descartar os dejetos, né? E a princesa já entra na retroescavadeira, sobe ali, fica no colo, né? Nemônio ficando com ciúme, a comitiva reclamando da princesa, né? Entrando lá, ficando com o Kenichi. Tanto que quando o Kenichi termina ali, né? E desce carregando a princesa, um dos caras da comitiva ali, um guarda, fica puto com aquilo e parte pra cima do Kenichi, né? Pra tentar matar ele, saca a espada pra tentar fazer picadinho nele. Só que o Kenichi rapidamente invoca ali um escudo e se defende, né? E na outra mão invoca a sua besta e ameaça tirar no cara, só que ele dá uma recuada. E a Nemônio, vendo que o Kenichi foi atacado, já entra na parada e dispara uma bola de fogo. Só que uma outra maga da guarda usa ali o feitiço de proteção para proteger a si e o seu companheiro. A Nemônio já estava emendando outra bola de fogo, mas a princesa se põe ali no meio, né, e manda todo mundo parar, né, abaixar as armas ali. E a princesa Lilith, né, ela fica interessada na Nemônia por ser uma maga tão jovem, né, conseguir usar magia a uma tenridade, né, mostrando ali seu talento e questiona que outros feitiços ela consegue usar. Então a Nemone diz ali que pode usar o feitiço de explosão, né? E a princesa, vendo aquilo, joga isso na cara dos seus subordinados, que haviam iniciado a briga, né? Porque ela, a princesa, sabia que os caras não conseguiriam se defender do feitiço de explosão. E no mangá, cara, é ainda pior. No mangá, na minha opinião, a princesa pega muito mais pesado com seus subordinados. Ela é bem mais sádica, bem mais malvada. Que no mangá, nessa parte, ela até comenta, olha só, vocês, quando entraram pra guarda aqui, se vocês conseguissem usar o feitiço de explosão, vocês seriam promovidos 2 vezes já. Então, tipo assim, quem entra na guarda por aptidão mágica e consegue usar o feitiço de explosão, já ganha 2 promoções de uma vez, ao menos é o que ela diz no mangá. E assim, e os caras ali, logicamente, não conseguiam usar explosão e certamente feitiço de proteção não ia conseguir suportar aquele feitiço, né? Tanto que os caras pegam e ficam ali ajoelhado, reconhecendo a sua derrota, né? E o Kenichi também vai encher ali a bola da Anemone, falando que ela que é o grande mago da família, né? Até porque quem de fato usa magia é ela, né? Ele tá usando o Shangri-La da vida. Mas pro final do dia a princesa janta ali com eles, né? Fica interessada naquele Curry, né? Como que o Kenichi fez ele, né? E vão tendo uma conversa ali. O Kenichi fala que é da terra natal dele, né? Que não foi ele que fez o processo, né? O passo a passo todo, né? Não foi ele que inventou aquilo, que criou aquilo, né? A princesa também questiona se os plebeus comem muito, né? Podem ter acesso àquele tipo de comida todo dia, né? Só que o Kenichi disse que não, porque o preço das especiarias é muito alto devido por ser controlado pelos sindicatos, né? E a princesa até demonstra uma certa irritação ali com isso, né? Ela não parece ser muito favorável aos sindicatos, entretanto, não parece ter algum poder para fazer algo contra eles, né? Então ela questiona ali como que a gente faz o prato, né? Que a gente disse que ele não sabe o processo, tá? Porque não foi ele que inventou, e que fala que são várias especiarias que são utilizadas ali, mas ele vai dar uma lata de curry pra princesa e fala que talvez o chefe do palácio possa reproduzir aquilo, né? E a princesa acha isso interessante, né? Dá pra ver ali pela cara dela, pela cara de sádica, pois já vimos como ela gosta de infernizar seus subordinados ali, né? E de complicar a vida deles. Então já pensou, pá, vou infernizar aquele chefe, né? O Sambak. Ou que eu vou infernizar ele. E a princesa ali também havia gostado dos pratos, né? Das colheres, né? E compra ali 10 pratos e 10 colheres. E de acordo com o que tá no anime, é 20 moedas de ouro cada unidade de prato e de colher. Ou seja, um prato, 20 moedas de ouro, uma colher, 20 moedas de ouro. Ao menos é isso que dá a entender no anime. No mangá, dá a entender que foi o conjunto ali, assim, 10 pratos, 20 moedas de ouro e 10 colheres, 20 moedas de ouro. No mangá dá a entender que esse conjunto de 10 10 somando os dois foi 40 moedas de ouro. No mangá dá a entender isso, no anime dá a entender que foi 20 por cada unidade. Bom, de toda forma, independente de qual tenha sido, isso mais que cobre o preço. E um detalhe, né? Vocês viram lá no anime que mostrou o preço do prato, né? O prato custava 360 mil ienes. Era um prato de luxo, de uma marca famosa e tudo mais. E aí, eu achei um preço bastante alto para um prato. Foi converter aqui, né? Aquele prato do Kenichi, aquele conjunto de 10 pratos, transformando em reais, custa R$ 13.693,04. Isso na conversão de hoje, né? De ien para real, né? Convertendo 360 mil ienes para real. Ou seja, um conjunto de 10 pratos, quase 14 mil conto. A colher é metade do preço. A colher seria quase 7 mil reais, né? Seria 6.846 reais. Conjuntozinho barato, hein? Você compraria um conjunto desse, né?
conjunto de prato por mais de 13 mil e um conjunto de colher por quase 7 mil. Eu não sou nem doido, mas enfim, né? Tem que agradar ali a realeza. E certamente essas moedas de ouro cobriram todo o valor dos itens. Bom, a princesa vai puxando ali conversa com o Kenichi, né? Falando que de fato ele parece ser um comerciante devido à forma como ele estava negociando ali as coisas, né? E vai questionando se ele tem alguns itens proibidos, né? E ele fala ali que é segredo, que não pode falar nada. E a Anemone, vendo aquela proximidade deles, né? Fica com bastante ciúme e vai separar eles, né? Por estarem muito próximos. Tanto que a Lilith questiona ali, falando, pô, ela não era tua filha? Achei que ela era tua filha. Aí o Kenichi fala que ela é filha adotiva dele, né? Explica ali a situação, né? No mangá, ele explica de fato, no anime foi mais resumido. Então, a Anemone diz que em 5 anos vai pegar e vai ter filhos do Kenichi, né? Só que o Kenichi, né, tentando dissuadir a Anemone dessa ideia, fala que se ela tiver filhos não vai poder ir em aventuras, né? E como ela quer aventuras com ele, então, tipo assim, pô, é um ou outro, eu não posso ter os dois. Se eu tiver filho, sem aventura. Se eu for aventura, eu não vou poder ter filho. Então, assim, vai minguando a Anemone ali. E vemos ali que a princesa, né, ela fica com uma expressão vazia, né, nessa parte aqui. Tanto que ela comenta ali e fala, né, sobre a Anemone. Pô, você pode ter filhos de quem ama, né, enquanto eu sou apenas uma ferramenta política, né, que eu vou me casar por política e não por amor. Ela fala isso ali, né, tipo, a Anemone, ela vai poder ter filho com quem ama e ela não, vai ter filho com qualquer um aí, com qualquer um estranho, por questões políticas, porque é isso que ela é, um fantoche político, uma ferramenta política. Mostra ali que a princesa também banha ali, né, na casa deles, né, na banheira deles, né, obviamente as empregadas que dão um banho nela, né, e ela fica espirrando água pra todo lado ali, coitada das empregadas, né, também mostra ela usando o secador ali, né, o pijama deles e dorme lá na casa do Kenichi com a Prímula e a Anemone, né, o Kenichi, o Véu, a Nyamina e a Miara dormem do lado de fora, né, até porque o povo fera, assim, como tem certo preconceito, não pode dormir ali no mesmo ambiente da realeza, e o Kenichi também era um homem, então ele foi pro lado de fora, deixou a Prímula e a Anemone, que eram mulheres humanas, né, pra ficar ali com uma princesa, né. E mostra ali também os guardas que estão vigiando, né, como a princesa meio que enxotou sua comitiva e declarou que ia ficar lá. Bom, se vocês quiserem ficar de olho no que acontece, então monta a guarda aí ao redor e os guardas têm que ficar lá agora vigiando o Kenichi o tempo todo por conta da princesa. Coitado dos caras passar o dia todo vigiando e vão virar a noite em claro também. Mostra ali que o Véu, né, e as outras duas, a Miala e a Nyamena, notam algo estranho. No outro dia pela manhã mostra ali que a rainha teve uma péssima noite de sono, né, até dá um foco ali no vaso do lado dela, e ela vai até a varanda e fica observando ali o Kenichi pela varanda, né? Depois mostra ali a princesa, né? Quando ela acorda, já vai e chama suas empregadas pra poder arrumar ela, né? A princesa acorda toda descabelada e chama as empregadas que chega imediatamente e arruma ela. Vai se passando alguns dias, né? O Kenichi e as outras vão lidando com alguns problemas, né? A pedido da princesa, né? Tipo, uns problemas envolvendo ratos ali nos esgotos, né? Embaixo do subsolo do castelo, da masmorra que tem ali por baixo. Né? No mangá, essa questão dos ratos é muito mais explorada e desenvolvida, né? Tipo, se fosse fazer em anime, só esse foco dos ratos aqui, daria uns 2 episódios brincando, de 1 a 2 episódios tranquilo, só essa questão do rato. Então quem tiver mais curiosidade vai pro mangá pra você ver esse arco do Caçadores de Ratos. Não tem muita coisa demais não, mas é legalzinho. Parece uns ratão gigante, mais de 1000 ratos ali, umas ratazanas gigantes, mais do que o ser humano. Também mostrou ali que a Lilith fez um leilão da Aranha da Caverna, né, no mangá retratado. Quando o Kenichi em um determinado momento mostra ali pra ela a Aranha da Caverna, né, que tava no seu inventário, e ela diz que a família real vai comprar. Coisa que dá pra fazer armaduras, né, com a pele da Aranha da Caverna e outras coisas ali, dá pra fazer bastante uma coisa. Então mostra ele tendo um leilão para ver quem pagava mais na Aranha da Caverna devido a seus materiais serem ótimos para fazer armadura, como disse, e outros itens. Aí também mostra ali no anime, né, a princesa que questionou pro Kenichi, se tu fosse me sequestrar, se tu fosse fugir comigo, como você faria, né? Aí o Kenichi construiu ali o andaime, e eles subiram, ficaram vendo a muralha, né, o pôr do sol ali, né, a princesa, ela não pode sair do castelo, mas tendo algum gostinho de como seria ser livre, né, de liberdade, apesar de não sair do castelo, mas ela tá vendo, pô, se eu pudesse sair aqui, né, ela tá se divertindo bastante com o Kenichi ali, movendo mais a vida dela, saindo do tédio de sempre que ela tem, né, tendo algo novo, algo diferente. Bom, após alguns dias, né, o Sambak, ele havia conseguido reproduzir o curry, apesar da aparência duvidosa, né? Aparentemente o cheiro e o sabor estavam bons, né? Estavam do mesmo nível que o Kenichi fazia. O curry, ele obviamente foi feito com ingredientes de alta qualidade, né? E bastante caros, né? No mangá ressalta bastante isso. O primo até fica surpreso. Se tu soubesse o valor que tá nesse prato, você teria um treco. Comentado mais do mangá do que anime, né? O chefe ali, o Samba, que até comenta, se é, mesmo que a receita acabasse vindo a público, né? As pessoas descobrissem como fazer o curry, poucos teriam capacidade de poder replicar, não é só por conta das habilidades do chefe, e sim por questão de material, por conseguir os ingredientes ali, que seria muito difícil. Então seriam poucas pessoas que poderiam conseguir ter acesso ao curry. E a princesa ali, para provocar mais ainda seu chefe, no mangá ela diz que o Samba que gosta de se gabar, que não há prato no mundo que ele não possa replicar, reproduzir. Então a princesa, né, a princesinha outra vez, pergunta pro Kenichi se ele não teria algo que nem mesmo o Sambak poderia reproduzir. Então o Kenichi tira ali uma caixa de doces, né, de chocolate de luxo, e a princesa come, o Sambak come, e ele reconhece ali que não seria capaz de reproduzir, pois ele não tem a mínima noção dos ingredientes usados naquilo. No mangá, tô fazendo muitos paralelos entre o mangá aqui, porque eu acabei relendo o mangá. Bom, no mangá, nessa parte, o Kenichi meio que fica com pena do Sambak e fornece ali um pó de cacau pra ele falar, ó, foi esse pó aqui que eu usei pra
poder fazer foi esse pó aqui que eu usei pra fazer o chocolate, né? Que é feito o chocolate, utilizando esse pó e outros ingredientes aí. E o que a gente comenta é que aquele pó, ele conseguiu com os elfos aqui, aquele pó que ele tinha, era de várias frutas que os elfos tinham triturado lá e feito. No mangá, né, os elfos são citados aqui, apesar de terem aparecido só uma vez. Então a questão do elfo, que era pra ter aparecido que não apareceu, ia ser só isso. Porque Nietzsche conhecer eles, ter alguma interação e também conseguir um pó de chocolate. Mas enfim, no mangá o que a gente ficou com pena do Samba que forneceu o pó de cacau, né, pelo menos um pouco, pra ele poder reproduzir o chocolate. Bom, no anime isso não aconteceu, daí o Samba que ficou ali com a derrota na questão do chocolate. No outro dia a princesa volta ali pra conseguir mais chocolate. Aqui no anime não deixou claro, mas o Kenichi ele vende pra ela esses chocolates. Se eu não me engano, cada caixa é 2 moedas de ouro. Pelo menos no mangá ressalta que ele cobra 2 moedas de ouro. Então no outro dia mostrou ali a princesa voltando pra conseguir mais chocolate, né? Afinal a rainha também queria, estava interessada. Certamente a princesa saiu comendo chocolate na frente dela, ela viu e falou que queria. Então ela foi lá buscar mais chocolate para sua rainha, né? Que, como ela bem fala nessa questão, né? Não é mãe dela de sangue, ela é filha de uma concubina que havia falecido, mas ela tenta ser atenciosa com a rainha o máximo possível. E como vemos aqui no anime, está sendo mostrado e até no mangá mesmo, a relação entre a princesa e a rainha parece ser meio tensa, mas não tão ruim. Tipo assim, não é boa, mas nem ruim. É meio duvidosa essa relação entre elas. Tipo assim, você fica. Elas se dão bem, se dão mal, é o que? É meio termo. É bem difícil de entender. Eu confesso que até hoje eu também não entendi direito. Depois tem horas que parece que estão em maus termos, tem horas que parecem que estão em excelentes termos, então assim, é bem confuso. Pelo menos eu achei. Ele também mostrou ali, né, a rainha só observando de longe ali o Kenichi, né? Só observando. Na hora do jantar, né, a Nyamena e a Miyali sentem de novo, né, alguma coisa estranha, né? As empregadas também parecem incomodadas com algo, né? As empregadas acabam ali, tipo, aí, princesa, podia falar com ele, né, e tal. Então a princesa acaba falando pro Kenichi que as empregadas estão sentindo como se o castelo estivesse sendo assombrado e pede ajuda do Kenichi com isso, né, pra se livrar ali das assombrações, dos espíritos malignos, de pessoas que possam ter morrido ali, né, protegendo a família real, né? Muita gente morreu ali. Então assim, o Kenichi, ele não tem a mínima ideia de como se livrar dos fantasmas, mas ele acaba aceitando o pedido caso a princesa permitisse que o véu, a Miyali e a Nyamena pudessem adentrar no castelo. Afinal, eles eram os únicos que conseguiam sentir a presença, né, de assombrações dessas coisas, e a princesa permite ali. Então, no outro dia temos ali, né, o Kenichi, ele prepara uma água benta, né, com um saque sagrado, taca ali num borrifador e começa a borrifar essa mistura nos locais ali que as meninas e o véu apontavam tá sentindo algo estranho, né? Uma sensação de assombração, e onde as empregadas também estavam se sentindo observadas, essas coisas. Então, vai ali purificando todos os locais. Quando chega no cômodo das empregadas, o Kenichi fica aqui sentindo ali o azinho, quarto das empregadas, tipo assim, que momento, que lugar maravilhoso. E a Anemone só de olho ali no Kenichi observando ele, aquela cara séria dela, né? E de cima, tipo assim, tá achando bom o quê? Você presta atenção, não, né? O Kenichi vai purificando ali, chega no quarto da rainha, e ele vai percebendo pela reação do véu, né? Que o véu não tira o olho do vaso, né? Por mais que ele tenha borrifado os itens ali, né? E toda vez que ele borrifava, o pessoal sentia como se o negócio tivesse sumido, né? A sensação de assombração tinha sumido, né? Pode até ser mesmo efeito placebo, não vai saber. Enfim, então o Kenichi fala ali pra princesa, ó, provavelmente o problema é esse vaso, recomendo que você diga pra rainha retirar esse vaso daqui, né? Que ele é a razão dos problemas. E como recompensa por resolver essa questão das assombrações, o Kenichi, né, junto com a Anemone, recebeu permissão, né, acesso ali à biblioteca, onde tem vários livros de magia. Eles, obviamente, não poderiam retirar os livros do local, nem poderiam ficar com eles, mas enquanto estivessem lá dentro, poderiam ler eles, né. Então, o Kenichi com a Anemone faz cópia dos livros, né. A Anemone até questiona se aquilo não era errado e tal, mas o Kenichi fala, você precisa deu tanto trabalho pra gente, né, então, tipo assim, uma compensação justa. Então, eles vão comprar ali vários livros. E quando saem, né, tem uma empregada lá de fora esperando por eles, né? A empregada falou mais de 4 horas esperando eles, que passaram umas 4 horas e meia pra mais, copiando livros ali, né? A empregada vai lá, confere se tá faltando algum, fala, parece que não tá faltando nenhum, apesar que tá fora de ordem, mas arruma isso aqui depois, né? E o cliente fica pensando, ainda bem que ela não vê a gente copiando, senão os caras estavam lá, os caras já pensou, se a empregada descobre, ele está fazendo cópia dos livros, ele tava fudido. Pela noite, o Kenichi é levado até um quarto onde estava a princesa e sua empregada Mylan, né? A princesa pergunta se ele gosta daquele tipo de mulher, né? Se ela faz o tipo dele, não. O Kenichi confirma que sim, ela faz o meu tipo. E a princesa diz que o Kenichi pode fazer o que quiser com ela, né? O Kenichi diz que, pô, já tem uma esposa, né? Que surpreende um pouco a princesa, pois normalmente os homens aceitariam esse tipo de oferta. A princesa também comenta ali que os nobres, né, costumam usar itens mágicos para provocar seus parceiros e tal, né? Deu pra entender, né? E questiona ali se o Kenichi não teria algo assim, né? Então o Kenichi pergunta pra Maien se ela estava bem com isso, né? Ela levanta a saia dela ali, né, mostrando que, né, tá de boa, e pede apenas pra ele ser gentil. Então o que o Kenichi faz? Ele pega uma roupa de empregada sexy e faz ela vestir, e apenas isso que acontece, né? Do anime pode deixar a sugestão de que algo aconteceu, mas eu fui
conferir no mangá. E no mangá ele não põe a mão na empregada, né? Por mais que a princesa incite o Kenichi a fazer isso, né? A princesa, ela queria ver o Kenichi mandando ver com a empregada. Sim, ela queria ver. Ela não iria sair dali se o Kenichi vai pra cima. Ela iria ficar ali pra assistir. Olha o nível dessa princesinha. Ela queria ficar ali pra assistir. Aí no mangá, né, o Kenichi vai, sou tímido demais, não ia conseguir, não sei o que, né? E não toca a mão na empregada. Porque o que a princesa queria? Não queria ficar olhando ali o Kenichi. Ela queria ver a sua empregada, né, sendo provocada, sendo humilhada, né? A princesa, ela gosta de ver seus subordinados se lascando, e é isso que queria ver da empregada, né? Ver ela sentindo vergonha e tal. Então, assim, a roupa já foi, o cliente só colocou a roupa nela pra atender ali um capricho da princesa que queria envergonhar ali seu subordinado, né? Deixar eles passando vergonha e tal. A princesa tem disso, né? Meio que menosprezar seus subordinados é a forma dela se divertir. Cara, ser subordinado dessa princesa deve ser um inferno toda hora. Ela te provocando, te subestimando, falando, tentando te colocar pra baixo, fazendo de tudo pra ti. Rapaz, eu pediria demissão, eu não ia suportar um negócio desse, não. É toda hora um chefe desse. Eu pegaria minhas contas pra outro lugar. Eu não ia aguentar, não. Enfim, mas não acontece nada, que a gente não manda ver com essa empregada. Mas certeza que se a princesa não ficasse lá, eu acho que ele tinha mandado ver. Se a princesa não fica, tenho quase certeza. Poucos dias depois, né, chega a data da audiência do Kenichi. E o episódio acaba, né, com o Kenichi e sua família indo para a audiência, né, com o rei ali. E foi isso que aconteceu neste episódio, né? E, cara, esse episódio aconteceu muita coisa, mas também resumiu muita coisa. Essa princesa toda hora infernizando quem que ela é desse jeito mesmo. É uma princesa bastante travessa, né? Uma princesa bastante moleca que gosta de ficar atormentando os outros ali, especialmente seus subordinados. Porque a forma dela se divertir por isso, ela é presa, né? E ela foi bastante mimada também. O rei mima bastante ela. Só que ela é presa, ela não pode sair do castelo, ela mal consegue sair, então ela não tem essa liberdade. Então a forma dela se divertir acaba sendo meio que menosprezando seus subordinados, fazendo eles passarem por coisas vergonhosas, humilhantes, aprontando pra cima deles, né? Ela faz, é o jeito dela, é o jeito dela se divertir, ferrando os outros, basicamente isso. Sofrendo, se divertindo com a desgraça ali. Eu certamente, como eu disse, eu não ia suportar trabalhar com uma pessoa dessa. Tinha ser um aninho no máximo, aí ia ficar minhas contas, eu não ia durar um ano no lugar desse. Então eu mostrei nessa convivência do Kenichi com a princesa, né, que tava aproveitando bastante do Kenichi pra se divertir, né, sair da sua rotina tediosa, né, e sair provocando todo mundo ali. Então o Kenichi deu um fator novo pra ela, deu uma mexida na vida dela, né, a presença do Kenichi ali, ela podendo experimentar várias coisas diferentes, vivenciar novas coisas ali. Ela também infernizando a vida do Kenichi no mangá, a questão dos ratos lá. Ela fala pro Kenichi de um jeito como se não fosse nada demais, depois do Kenichi investiga, percebe que era muito pior do que a princesa tinha comentado com ele. Tipo assim, pô, essa princesa me passou as pernas, né? Falou que era uma coisa, mas o negócio é muito pior. E assim, o Kenichi vai ajudando, né? Pra você fazer as coisas, vai deixando o seu dia mais animado e tal. E também mostrou ali a rainha, né? Que provavelmente estava de mau humor por conta daquele vaso que deve ter alguma assombração, algo do tipo, né? No anime nem no mangá explica muito a questão daquele vaso, o que aquele vaso de fato tem, mas deve ter alguma coisa nele, algum feitiço assim, vai saber. Me digam aí o que acharam do episódio, né? Foi um episódio bastante divertido e tal, né? Os ciúmes ali da Anemone, ela tá ficando cada vez mais ciumenta e demonstrando isso. Parece que só foi chegar, né, aquela fase, né, a puberdade que o ciúme aumentou mais ainda. A prima tá até bem controlada, até né, tá se controlando bem, né? Só quando o Kenichi ficou olhando ali pra empregada no primeiro momento, que ela e a Anemone ficou tipo encarando o Kenichi, tipo, tu tá observando muito, tá muito de olho. Mas ela se controlou bem, até porque a prima tem mais questões de modos com nobres, né, e tudo mais. Então ela consegue se segurar um pouco mais. A Anemone, por ser uma criança, não se segura tanto assim ainda. E a princesa ali se divertindo com o Kenichi e tal. Então assim, me digam o que acharam do episódio. Se gostou do vídeo, dá like. Se não gostou, dá o dislike. Tchau e até a próxima. E leiam o mangá, é bem interessante. Várias coisas que foram resumidas aqui no anime por Rochá tá no mangá, mas se puderem ler o mangá também, tá divertido. E no mangá, a princesa é muito mais, na minha opinião, é muito mais sádica com seus subordinados, é muito mais. Demonstra mais esse lado malicioso dela, maquiavélico dela para com eles, é muito mais enfatizado lá. Se gostou do vídeo, dá like. Se não gostou, dá dislike. Tchau e até a próxima.